Vamos fazer a leitura dos versículos 15 e 16. Vamos fazer a leitura de alguns textos, né? Mas a nossa leitura inicial, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. À medida que você for achando, vamos se pôr de pé, fazer a leitura pública da palavra de Deus. 1 Pedro, vamos tratar hoje sobre a prática da santidade. Está aí no banner aí, a prática da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, que eu sou santo. Amado Pai, nosso Deus maravilhoso, pedimos a tua bênção, Pai, por esse nosso tempo, e vamos estudar a tua palavra. Nós vamos aquietar os nossos corações para ouvir tua voz. Eu tiro do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que tenta tirar nossa atenção da tua voz, da tua palavra. Nossas mentes e os nossos corações sejam cativos da tua palavra. Senhor, trabalhe em nós através da tua palavra. O Santo Espírito nos ajude. Oramos, agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Bom, como está aí bem notório, né? O tema da pregação de hoje é justamente isso, a prática da santidade. Como nós vivemos em santidade. Eu começo dizendo que esse tema, né, o tema da santidade, que é um conceito fundamental no cristianismo, é algo realmente essencial do cristianismo. No contexto contemporâneo, no nosso contexto, ele está totalmente deturpado. Muitos cristãos, muitos crentes, né, de hoje em dia, nossos dias, perderam de vista a importância da santidade. Perderam de vista a relevância da santidade. Perderam de vista também o que significa santidade. O que significa viver em santidade. E eu faço a pergunta, o que é santidade? Mas eu respondo, né, o conceito de santidade do Novo Testamento é totalmente dependente do conceito de santidade do Antigo Testamento. E é justamente nesse estudo nós vamos fazer tudo isso. Vamos fazer esse processo. Nós vamos analisar o conceito de santidade do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e então nós vamos aplicar esse conceito de santidade na prática do cristão, na prática da minha e na prática da sua vida também. Eu começo com essa pergunta. Obrigado, meu irmão. Eu começo com essa pergunta. O que é santidade? Esse termo santo e santidade, que é a mesma coisa, no mundo religioso moderno, vai comunicar ideias que não se alinham aí com o uso desse termo na Bíblia. Biblicamente, a palavra hebraica aí para santo, essa palavra aí que está aí, é derivada de uma raiz que significa justamente isso, cortar. A ideia de santo vai dar essa ideia de separação, de algo que é distinto, que é outro. E essa é também a principal ideia, né, a ideia principal da palavra no Novo Testamento. E a partir disso, no mundo religioso nosso, moderno, santidade é sinônimo de alguém superior. Santidade é alguém que não tem pecado. Santidade é alguém que tem um status elevado. Santidade, na maioria do pensamento dos cristãos, certo? Vai expressar isso. Vai expressar a ideia de uma elevação espiritual. Quando você diz, esse homem é muito santo, o que você está querendo dizer é que ele possui algumas qualidades morais
algumas qualidades espirituais que torna ele alguém elevado, alguém que é diferente. Esse homem é muito santo. Então nós atribuímos santidade a essa ideia, a ideia de alguém que é superior. Mas existe diferença entre a santidade bíblica e a santidade legalista. Essa santidade que nós temos num conceito comum é santidade legalista. A santidade bíblica não é uma questão de regras externas, mas sim de uma transformação interior pelo poder de Deus. Santidade bíblica é quando o homem é transformado internamente, quando o homem é moldado internamente. Isso é santidade. E nós podemos ver isso a partir da santidade no Antigo Testamento. Né? A santidade no Antigo Testamento. E quando nós pensamos em santidade no Antigo Testamento, qual é o primeiro texto que vem à nossa mente? Isso mesmo, Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Eu coloquei aí no slide para a gente ler mais rápido. Né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando se fala em santidade no Antigo Testamento, a gente lembra logo desses serafins cantando, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Portanto, logo, nós percebemos que no Antigo Testamento, a partir de Isaías 6, do 1 ao 3, santidade é um estado do ser de Deus. O que é santidade no Antigo Testamento? É o que Deus é. É o ser de Deus. O ser de Deus é santo. Portanto, no sentido mais alto da palavra, santidade é justamente quando nós olhamos para o que Deus é. E essa santidade dele gera em nós temor, gera em nós um medo, porque ele é totalmente santo. Santidade significa, principalmente, que Deus é absolutamente distinto da criatura. Ele está exaltado muito acima dela na majestade celestial e é, pois, o inacessível. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente separado, elevado, distinto. Ele é santo. Deus é santo. Santidade é isso. Mas será que podemos aplicar isso ao homem? Quando vamos falar acerca de nós, meros mortais, será que nós podemos aplicar isso, esse conceito de santidade ao homem? Em que sentido a Bíblia fala de santidade com relação ao homem? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 11. E ler comigo os versículos 44 e o versículo 45. Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45, e nós vamos perceber aqui que santidade, quando se aplica ao homem, o sentido é outro. Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45 diz assim: porque eu, Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Eu coloquei aí
Levítico 19:2, aí no slide também, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós podemos entender, a partir de Levítico 11 e Levítico 19, que o conceito de santidade, quando se aplica ao homem, o sentido é outro. Não é um ser do homem. Não é algo intrínseco ao homem. Para aqueles que estão com eles, que estão com Deus, baseado na justiça de Deus, a santidade se torna a força controladora de toda a vida, de toda a conduta e de todo o seu testemunho. Portanto, aplicado aos humanos, aos homens e às coisas, santidade implica em um relacionamento correto com Deus. Enquanto santidade quando é aplicada a Deus, representa um estado do ser de Deus, ele é santo. A santidade aplicada ao homem implica de que você está em um relacionamento com Deus. Por isso é que nós lemos: sereis santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Vocês vão se relacionar comigo? Vocês querem mesmo caminhar comigo? Vocês querem mesmo que eu seja o vosso Deus? Existe um pré-requisito. Vocês têm que ser santos. Portanto, essa diferença, muitas das vezes, ela não é percebida nos nossos dias. A gente não percebe isso. E mesmo, eu coloquei, mesmo nos dias de Jesus, essa diferença não foi entendida corretamente pela maioria das pessoas, pela maioria dos judeus. Os fariseus, saduceus, os religiosos da época, eles confundiram a santidade de Deus com a santidade do homem. O que é ser santo? É um estado do ser da pessoa. Então você se torna santo. E você é alguém levado. Errado. Não é isso santidade quando se refere ao homem. Santidade, quando se refere ao homem, implica esse relacionamento correto. Jesus veio à Terra para mostrar o que era a verdadeira santidade que o homem devia ter. A verdadeira santidade é um relacionamento correto com Deus. É uma vida em santidade, porque você está nesse relacionamento com Deus. E é justamente nesse contexto de uma má compreensão de santidade que vem o Novo Testamento. Nós podemos entender a santidade no Novo Testamento também. Jesus vive uma vida de santidade e nos deixa aí o nosso maior exemplo. Ele diz em João 17:17, né? Santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. A santidade aqui é a ação causativa de Deus. É o processo de Deus santificar. Deus santifica através desse relacionamento por meio da verdade. A verdade é um instrumento da santificação. É o que Deus usa para tornar a pessoa santa. Então Jesus vai deixar claro o que é santidade. Os cristãos são chamados a manifestar em sua vida a qualidade de santidade. O texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, a igreja está sendo chamada para ser participante de sua santidade. A igreja está sendo convocada, está sendo ordenada para viver esse relacionamento com Deus. E viver esse relacionamento com Deus significa santidade. Viver o relacionamento com Deus é viver uma vida em santidade. O chamado
para pertencer a Cristo, é um chamado para viver em santidade. Se tornar cristão é se tornar santo. A santidade que era apresentada pelos religiosos era falsa. E Jesus então convoca aí o seu povo para viver aí a verdadeira santidade. Portanto, no Novo Testamento, Jesus vai nos esclarecer isso. Jesus vai deixar claro o que é santidade. Santidade é a cristianização do cristão. É fazer o que Cristo fez. É viver como Cristo viveu. Santidade é viver o relacionamento que Cristo teve com o Pai. Santidade é isso. No Novo Testamento, o significado mais rico de santidade não está apenas na separação de. Santidade não é apenas se separar do pecado. Santidade não é apenas se separar do mundo. Santidade não é apenas isso no Novo Testamento. Santidade significa a relação, a sua relação com Cristo vivo. Santidade no Novo Testamento é o cristão ali tecer em sua vida, construir em sua vida, em cada detalhe da vida, o Espírito de Cristo. Santidade no Novo Testamento é a pessoa viver o relacionamento com Deus da mesma maneira que Cristo viveu. No Novo Testamento, a santidade indica uma operação de Deus, pela qual ele, por intermédio do Espírito Santo, opera no homem a qualidade de santidade. Vamos ver comigo o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo dá uma ordem em Colossenses 3,12. Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. A ação do Espírito Santo para que você possa viver em santidade. A dependência do Espírito Santo para que você possa se revestir dessa santidade na sua vida. Portanto, a ideia de santidade, no que diz respeito ao homem, se aplica às pessoas que são colocadas em relação especial com Deus. O que é santidade? É ser colocado em um relacionamento com Deus. Isso é santidade. Não é um status elevado do homem. É o relacionamento dele com Deus. E é com essa ideia de santidade, entendendo o conceito de santidade, que nós vamos tratar agora a prática da santidade. Certo, pastor? Se santidade é estar em um relacionamento correto com Deus, é viver de forma correta com Deus, como é que eu pratico a santidade? E é isso que nós vamos tratar agora, a prática. Agora vamos chegar às vias de fato agora de como vivermos em santidade. Atualmente há a necessidade de os cristãos buscarem a santidade de forma ativa e constante. Nós precisamos entender que estamos em um relacionamento com Deus. E isso é suficiente para que gere transformação em nossa vida. Pelo simples fato de estarmos em um relacionamento com Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos aí ligados a Cristo em uma união profunda espiritual. A oração de Jesus em João 17. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Nós estamos em uma unidade. Nós estamos nessa unidade profunda
e espiritual com Cristo Jesus. Aqui na terra, a igreja forma o corpo de Cristo. A igreja é aqueles que foram colocados nele. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Portanto, cada pessoa salva é um membro do corpo de Cristo. Nós somos unidos a Cristo, nós somos unidos ao resto do corpo de Cristo, os demais do corpo de Cristo, e somos então membros desse corpo. Quando você aceita Jesus e quando faz parte de uma igreja local, você agora é colocado no corpo de Cristo. Portanto, nós, por estarmos nesse relacionamento com Cristo, porque você faz parte do corpo de Cristo, você deve viver em santidade. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Eu não sei qual a sua situação agora, mas de uma coisa eu sei. Se você já fez sua decisão por Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E é necessário que você viva essa vida de santidade. Viva esse relacionamento correto com Deus. Relembrando, a ideia de santidade se aplica às pessoas que são colocadas em relação com Deus. Todo cristão é colocado nessa relação quando faz a sua decisão por Cristo Jesus. Portanto, você deve viver em santidade. Como? Como, pastor? Primeiro, cristão é ordenado a crescer no corpo de Cristo. Não é opcional, certo? A santidade não é opcional na sua vida. A santidade, ela é obrigatória em sua vida. Você está em um relacionamento com Ele e o cristão é ordenado a crescer nesse corpo, a desenvolver nesse relacionamento. Efésios 4, 15 e 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresça nesse relacionamento com Cristo. Como? Vivendo em santidade, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Como é que um corpo cresce? Como é que um corpo pode ser dividido? Eu coloco aí. Basicamente, o corpo pode ser dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E basicamente o corpo cresce nessas 3 áreas diferentes: cabeça, tronco e membros. E a igreja, os membros da igreja, somos corpo de Cristo Jesus, nós também devemos crescer na cabeça, no tronco, nos membros. Quero fazer essa alusão. Primeiro, nós crescemos a cabeça. Como? O que é crescer a cabeça? É crescer no conhecimento. Imagine crescer a cabeça como crescimento no conhecimento. A santidade não é apenas uma questão de comportamento, mas de uma compreensão correta de quem Deus é e o que Ele requer de nós. Crescer em conhecimento é você crescer em entender ao seu Deus. Entender o que Ele quer. O que você deve fazer para agradá-lo. A importância do conhecimento de Deus e de sua vontade, revelado nas Escrituras, está em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para que então, através da renovação do vosso entendimento, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crescer a cabeça aqui é
essencial. Crescer no conhecimento das Escrituras, crescer em conhecer a natureza de Deus, é fundamental para você crescer em santidade. Como é que você vai viver um relacionamento com Deus se você não conhece Deus? Se você não sabe o que Ele quer de você? Se você não sabe quais as ordenanças dele? É contraditório se você disser que ama a Deus, mas não gosta de doutrina. Eu amo a Deus, pastor. Eu amo Deus do fundo do meu coração. Mas na hora de doutrina, teologia, esse negócio para mim, eu não gosto não. Isso é contraditório. Porque doutrina é conhecer o seu Deus. É quem o seu Deus é. Como é que você vai conhecer o seu Deus? Através das doutrinas. Através da teologia. Você tem que saber essas coisas. Você tem que ter esse conhecimento para que você possa conhecer o seu Deus. Como é que você sabe que Deus é amor? Deus é amor. E você tem que estudar as Escrituras para você entender que Ele é amor. E a partir disso, você viva a sua vida em comunhão com Deus, sabendo que Deus é amor. Você tem que entender que Deus é justiça. Deus é justo. Para que você possa aplicar em sua vida os conceitos a partir disso. Viver uma vida em justiça, em santidade. Você tem que conhecer o seu Deus. Você tem que crescer a sua cabeça. Você tem que crescer aqui em conhecimento. Em segundo lugar, você tem que crescer também o tronco. O tronco aqui é o crescimento na comunhão com Deus. Você não cresce apenas em conhecimento. Você cresce também na comunhão com Deus. A santidade não é apenas uma questão de conhecimento acerca de quem Deus é, mas também de comunhão correta com Deus. Um relacionamento correto com esse Deus. É o que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Versículo 5, ele vai dizer: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês têm que permanecer em mim. Se você não permanecer em mim, você não vai dar fruto. Tem que ter comunhão. Tem que ter relacionamento para que você possa crescer em santidade. E aqui se trata do que chamamos de disciplinas espirituais. Não sei se você já ouviu esse nome. São os famosos meios aí da graça. São os meios que Deus usa para a nossa santificação. São os meios que Deus usa para o nosso relacionamento. Para nós desenvolvermos a comunhão com Deus. Como é que a gente desenvolve comunhão com Deus? Envolve, por exemplo, leitura da palavra de Deus. Você tem que crescer em comunhão através da leitura da palavra. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Leitura da palavra. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você não estuda a sua palavra? Como é que você quer ouvir Deus falar se você não abre a Bíblia para ler? Não dá. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa ler a palavra para que você possa ouvir a Deus. O segundo aspecto aí, por exemplo, a oração. A oração também, a comunhão envolve também a oração. Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação aí de graças. Como é que você desenvolve essa comunhão com Deus também? Oração. Oração é indispensável. Você tem que orar, você tem que conversar com Deus, você tem que falar com Deus para que você possa ter comunhão com Ele, para que você possa crescer aqui em comunhão com Deus. Terceira, meditação.
Meditação também é uma forma de você crescer aí no conhecimento, crescer aí na comunhão com Deus. 1 Timóteo 4,15, Paulo diz a Timóteo: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo está dizendo: olha, sabe como é que sua comunhão com Deus vai aumentar também? Medita nessas coisas. Exercite a sua mente com as coisas de Deus. Exercite a sua mente com as coisas do Senhor. Se ocupa nessas coisas. E quarto também, a comunhão. Comunhão também é uma maneira de crescer em comunhão com Deus. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Todo crente precisa congregar. Todo crente precisa estar junto com outros irmãos. Congregar, você cresce, você aprende, você se engaja no corpo. E também é um meio de você crescer na comunhão com Deus. Estas são as principais disciplinas espirituais aqui para alcançar uma vida piedosa. Nós temos outras, certo? Mas essas aqui, essas disciplinas já são aqui um grande avanço para aquele crente que quer ter comunhão com Deus. Eu quero crescer em comunhão com Deus. Pratique pelo menos isso, essas 4. Leitura da palavra, oração, meditação e congregar. A comunhão com Deus é essencial aí para o crescimento. É essencial na dependência do Senhor, na obediência à sua palavra e também na luta contra o pecado. Crescer no tronco é crescer na comunhão com Deus. E por último, crescer os membros. Os membros, braços e pernas. Né? Aqui envolve o serviço na igreja local. Cabeça, conhecimento. Tronco, comunhão. Membros, serviço. Ser, fazer. Cada parte do corpo tem uma função particular e importante. Cada cristão tem uma parte aí na obra da igreja. É o que Paulo diz em Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Cada membro, cada cristão possui dons e talentos que Deus deu para eles, para que eles utilizem o serviço da igreja local. Você é membro dessa igreja? Deus lhe colocou aqui porque você tem um dom específico que essa igreja precisa. É isso que Paulo diz em Romanos 12, 4 e 5. Deus está trazendo para essa igreja pessoas que possuem dons e essa igreja precisa. Então, o serviço também é uma forma de você praticar a santidade. O serviço na igreja local é uma manifestação da santidade, pois é através dele que demonstramos nosso compromisso com o corpo de Cristo e contribuímos para a edificação mútua dos crentes. Portanto, se você quer crescer em santidade, você precisa também crescer os seus membros. Você precisa servir em sua igreja. O serviço na igreja local é uma expressão prática da nossa fé e do nosso amor com Deus, também pelos demais irmãos. Portanto, meus irmãos, santidade é praticada quando trabalhamos esses 3 aspectos: cabeça, tronco e membros. Cabeça, trabalhamos o conhecimento, quem Deus é. Conhecermos o nosso Deus. Tronco, trabalhamos na nossa comunhão com Deus. Relacionar com Deus, ouvir a Deus, falar com Deus.
e também os membros. Nós trabalhamos no serviço. Crescemos em santidade quando também servimos ao Senhor na nossa igreja local. E, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que essa mensagem fala com você de alguma forma. Eu não sabia quem viria para o culto hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza. Essa mensagem fala com cada um de nós, de alguma forma. Você pode sair daqui ciente disso. Deus falou comigo que eu preciso viver em santidade. Como? Aí o como é individual, particular. Mas Deus quer falar comigo, falar com você de alguma maneira. Você pode em sua vida dizer assim, ó, pastor, eu não tenho comunhão com Deus, certo? Eu leio a Bíblia pouco, eu oro pouco, eu não medito na palavra de Deus, eu congrego só no domingo, eu não sirvo na igreja, mas pastor, mas eu leio demais a Bíblia. Eu leio muitos livros, pastor. Teologia aqui, eu sou expert. Pode perguntar qualquer coisa de teologia, pastor. Eu sei. Não tenho comunhão muito com Deus, não. Não sirvo muito na igreja, não. Mas teologia, pode deixar comigo, eu me garanto. Se você cresce só no conhecimento, você vai se tornar um cabeção. Literalmente, né? Você está crescendo só a cabeça. Você está só crescendo uma parte do membro. Qual a conclusão? Coloca aí. Coitado. Está se tornando um corpo deformado. Se você é expert em teologia, mas você não tem comunhão com Deus, não serve na igreja, seu corpo está se tornando deformado. Não, pastor, eu não tenho muito conhecimento sobre Deus, não. Teologia não é o meu forte. Eu nem sirvo na igreja também, não, pastor. Mas, pastor, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum, tenho comunhão com Deus, eu medito. Pastor, direto, comunhão com Deus extraordinária. Teologia eu sou ruim. Servir na igreja também. Mas comunhão com o Senhor, nota 10. E amados, se você cresce somente na comunhão com Deus, crescendo somente o tronco, ficar barrigudo, né? Você está crescendo somente o seu tronco. O que acontecer, vai acontecer de novo? Coitado. Está se tornando em um corpo deformado. Você está crescendo somente o seu tronco. Não, pastor, eu não tenho muito conhecimento sobre Deus, sobre teologia, e muito menos aí comunhão com Deus. Mas, pastor, pode contar comigo porque deve pastor. Eu sirvo na igreja bastante. Eu sirvo ao Senhor e sirvo aos irmãos. Pastor, se quiser cavar um buraco aqui de 5 metros, pode contar comigo. Teologia não é meu forte. Comunhão com Deus, pior ainda. Mas destelhar isso aqui tudinho, telhar de novo, eu estou aqui. Eu sirvo, pastor. Pense num caba bom aqui para servir. Sou eu. Irmão, se você cresce somente no serviço ao Senhor, você está crescendo somente os seus membros. Seus braços, suas pernas gigantescas. E de novo, coitado. Se formando, está se tornando aí um corpo deformado. Cabeça pequena, tronco pequeno e braço gigante. Não está se desenvolvendo. Não, pastor, mas até agora o senhor falou 3 aí, eu não me encaixei em nenhuma das 3. Eu tenho muita comunhão com Deus. E eu tenho muito serviço. Eu sirvo muito, pastor. Eu oro direto, leio a Bíblia todo dia. Eu medito na palavra de Deus todos os dias. O que tem na igreja para fazer, eu faço. O meu ponto fraco é somente conhecimento, pastor. Eu conheço. Eu não tenho conhecimento de quem Deus é. Quer que eu digo? Coitado. Está lhe faltando também
Conhecimento. Você está igual os samaritanos, adorando aquele que você não conhece. Não era assim que Jesus disse aos samaritanos? Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Você que não tem o conhecimento, você está igual a eles. Você está servindo quem você não conhece, você está tendo comunhão com aquele que você não conhece. Até falei na IBD aqui. Crente que não gosta de ler, tá certo? Crente que não gosta de ler, tá certo isso? Não, pastor, ler livro? Não é comigo não. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. Aqui, ó, um bom motivo para todo crente gostar de ler. Todo crente. Efésios capítulo 3, versículo 4. Efésios capítulo 3, versículo 4. Qual a base bíblica para o crente gostar de ler? Está aí. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que é que os crentes de Éfeso lá tinham que fazer? Ler. O que é que Deus deixou para a gente? Um livro. Ele deixou um livro que a gente precisa ler. Como é que os crentes de Éfeso teriam a compreensão do mistério de Cristo? Lendo. Eles tinham que ler. Como é que um crente não tem conhecimento porque não gosta de ler? Não. Você tem que crescer também no conhecimento. Você aprende sobre os seus negócios, o seu trabalho. Você aprende, você estuda e aprende, você se dedica, eu sei disso. Sobre o esporte, as regras do esporte que você gosta, o que pode, o que não pode, você aprende. Você é um expert em política. Rapaz, sai uma lei nova aí, não. Uma hora depois, você é um expert naquela nova lei e tudo. Mas leigo no conhecimento do Senhor. Olha só, que incoerência. Aprende tudo, só não aprende o Senhor. Troncos e membros grandes, mas a cabeça pequena, crescendo, deformado. Não, pastor, mas eu tenho muito conhecimento, pastor. Eu estou por fora. Eu sei muito de teologia e eu sirvo demais, pastor, na igreja. Só me falta mesmo é a Bíblia, orar, meditar na palavra de Deus, congregar. Aí essa aí me falta. O que é que Deus diz de novo? Coitado. Está faltando aí comunhão com Deus. Deus ainda não é seu pai se você não tem comunhão com Ele. Se você não tem intimidade. Porque eu coloquei, ó, na comunhão com Deus existem 4 prioridades que devem fazer parte da rotina de todo cristão. 4 prioridades. Leitura da Bíblia. O crente tem que ler a Bíblia. Não pode existir um cristão que não lê sua Bíblia. Você lê tudo aquilo que lhe interessa. Se sair uma notícia nova, você lê. Se sair fofoca, você lê. Você está interessado em aprender um conteúdo novo, porque vai precisar no trabalho ou na escola, você lê. Lê tudo, só não lê a Bíblia. Segundo, momentos de oração. É prioridade da rotina do cristão. Momentos, plural. Mais de um. Tem crente que só ora quando vai dormir. Tem tempo para conversar sobre tudo. Sobre um bocado de besteira. Mas não tem tempo para conversar com Deus. Mas não tem tempo para orar. Terceiro, meditação na palavra. Tem que fazer parte da nossa vida meditar na palavra. Ai, pastor, meditar, pastor, não é para mim não. Você aprende a música facilmente. Tocar uma música besta aqui no caminho de casa, você memoriza e ela fica tocando na sua mente direto. Você no instante aprende. Você lembra de um bocado de futilidade. Perguntar os personagens da sua série que você gosta, você se lembra do nome de todos. Mas se esquece das palavras de Deus.
Se eu perguntar aqui a escalação do Fortaleza, você sabe todinha. Mas se eu perguntar quem são os 12 apóstolos, não sabe. Se eu perguntar se um livro é do Antigo ou do Novo Testamento, ninguém sabe. Por quê? Porque não tem um hábito de pensar, de meditar. Na rotina do crente tem que ter esse hábito de pensar nas coisas de Deus. E por último, comunhão. Tem que ter tempo para comunhão. Você consegue tempo para tudo que lhe interessa. Tudo aquilo que você considera importante, você tem tempo. Você tem tempo para academia, você tem tempo para fazer o seu esporte, para jogar a sua bola, para ir para um aniversário, para ir para o show. Você tem tempo para tudo que você quer. Você considera importante. Menos para estar com os irmãos. Não, pastor, quarta-feira à noite não dá não. É ruim, pastor, quarta-feira de noite não dá. Mas se tem um futebol, dá. Se tem um aniversário, dá. Falta comunhão. Falta relacionamento. Se você tem muito conhecimento e muito serviço, de novo eu digo para você, coitado, nunca crescerá em santidade. Porque, de novo, você está com a cabeça grande e com os membros grandes, mas o tronco está pequeno. Ou você pode ter o conhecimento e a comunhão e faltar o serviço. Esse aqui é o mais comum, certo? Por exemplo, aqui na igreja, para comemorar alguma coisa, aniversário, nós temos 39 membros. 39 membros e 50 ou mais pessoas aí quando nós vamos celebrar. Mas quando é alguma obra para fazer, temos poucos. Se contar 10 aí, conta muito. Exemplo, reforma das cadeiras. Passei um bocado de domingo aqui falando da reforma das cadeiras. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. No dia, 60 pessoas aqui. Mas para servir a reforma das cadeiras, 10 no máximo. Ontem, lá, programação da igreja. É um serviço da igreja. Fazemos o culto evangelístico. Meus irmãos. Meus irmãos servindo no evangelismo. Indo, ajudando ali a pregar o evangelho. Irmãos que podem ter muito conhecimento, muita comunhão, mas faltando serviço. Ocupado demais para vir na igreja. Não, pastor, não vim para a reforma porque eu sou muito ocupado. E os que estavam aqui são todos desocupados, né? Os que estavam aqui não tinha nada para fazer. Meus irmãos, servir nas atividades da igreja local não é para desocupados ou alguém que não tem muito o que fazer. Servir nas atividades da igreja é para aqueles que estão buscando uma vida de santidade. Servir na igreja local é para quem está buscando viver em santidade. Entenda isso. Não é para quem tem muito tempo. Não é para quem é desocupado. É porque nós entendemos que nós precisamos viver uma vida de santidade. Servir. Portanto, se você tem o conhecimento e a comunhão com Deus, mas não serve na sua igreja, coitado. Cabeça grande, tronco grande, mas os membros pequenos, atrofiados. Amados, o que é santidade? Santidade não é um homem ou uma mulher impecável. Não é alguém superior. Santidade é um homem e uma mulher que cresce no conhecimento de Deus, na comunhão com o Senhor e que serve ao Senhor em sua igreja local. Não importa sua postura, seu status, e de fato importa para a sua santidade é se você tem conhecimento, comunhão e serviço. O crescimento do cristão nessas três áreas aí é essencial para a busca de santidade.
conhecimento, comunhão e serviço. Isso é crescer em santidade. Essa é a prática da santidade. Ao buscar crescer no conhecimento, na comunhão com Deus e no serviço na igreja local, você pode experimentar uma vida abundante em Cristo e cumprir o propósito para o qual você foi chamado. E acima de tudo, a santidade não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas é um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa orar e pedir: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero viver em santidade. Eu quero ser santo. Que o Espírito Santo o ajudará a crescer em conhecimento, em comunhão, em santidade. Portanto, meus irmãos, decida praticar a santidade. Decida viver em santidade. Decida exercer a santidade em sua vida. Esse é o seu desafio. Saia daqui desafiado a isso. Eu não sei o que é que você precisa desenvolver em sua vida. Se é o conhecimento, se é a comunhão ou se é o serviço. Mas sinta-se desafiado a crescer em santidade naquilo que lhe está em falta. Se lhe falta conhecimento, estude. Se lhe falta comunhão, se aproxime de Deus. Se lhe falta serviço, sirva. Talvez você não tenha entendido o que era santidade antes. Você pensava que santidade era um status. Mas eu lhe convido a você recomeçar hoje, entendendo o que é santidade. Que você recomece a sua vida de santidade. Conhecimento, comunhão e serviço. Amém? Deus amado, Pai bendito, gratos somos pela tua palavra. Obrigado.